Olá, muito bom dia! Está no ar mais um Revista CPT aqui no canal CPT, o canal de conteúdos oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nesta sexta-feira, dia 22 de setembro, o Revista CPT é um pouco diferente. Triste, chocante, em meio à tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul no início do mês de setembro, mas ao mesmo tempo tocante, em virtude do amor das pessoas em ajudar os nossos próximos que foram atingidos nessa região lá do Vale do Taquari, também demonstrando a força, a esperança desse povo em reconstruir as suas casas e as suas vidas. No último dia 12 de setembro, eu acompanhei o presidente da IELB, pastor Geraldo Schiller, também vice-presidente de Ação Social, pastor Ayrton Schroeder, conselheiro do distrito do Alto Taquari, pastor Mário Hartmann, e outras lideranças locais em 4 cidades que foram atingidas lá do distrito: Lajeado, Arroio do Meio, Roca Salles e Estrela. Lá a gente esteve visitando as igrejas, acompanhando também moradores em suas casas, moradores que foram atingidos, e também circulando pelas ruas, conferindo os estragos e também levando palavras de conforto, consolo e orando com os moradores nessas cidades. Confira aí como foram esses momentos. Eu sou o pastor Mário Hartmann, pastor aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul, também conselheiro do Distrito Alto Taquari. E nós, olhando para essa situação, uma situação de calamidade pública, nossos municípios do Vale do Taquari todos atingidos, eu penso aí em Mussum, Roca Salles, Encantado, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul. São cidades aí das nossas congregações fortemente atingidas. As ações, primeiramente, elas foram emergenciais, as primeiras necessidades de socorro, e aí depois condições de banho, roupa seca, alimentos, e terem aonde morar. E aí também começamos a destinar ofertas recebidas de toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e de pessoas aqui não atingidas por enchentes, e que na maioria já estão nas mãos das pessoas necessitadas e gravemente atingidas. Então agora nós já vivemos um novo momento, uma nova fase dentro do distrito, onde buscamos, tem pessoas que infelizmente não têm casa para morar mais, mas tem outros que têm a casa e têm possibilidades então de irem retornando, depois de limpezas, a casa seca, imóveis novamente, roupas, têm condições de voltar a morar e terem o seu alimento na sua casa e tudo mais. Então são as fases que vão avançando assim rapidamente. Mas nesse momento nós agradecemos a toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o abraço ao Vale do Taquari, o abraço de Deus em Jesus. E como disse um colega, é um momento em que as pessoas sentem o quanto é bom também fazer parte da igreja e ter pessoas preocupadas com a gente, se importando com a gente em todos os dias, em todos os momentos. Eu lembro do que Jesus também nos diz, que o mais feliz hora é o dar do que o receber. E diversas ações estão sendo realizadas, então, nas diversas paróquias. Algumas paróquias recebem pessoas para dormir, outras são base para alimentos, distribuição. Eu estou falando de todo o Vale do Taquari, pois como pastor conselheiro a gente tem uma preocupação ampla com todo o Vale. Mas tem ações maravilhosas, que muito maior que a desgraça tem sido o amor de Deus revelado em palavras, atitudes, no abraço, em doações que as pessoas também têm destinado então ao nosso povo aí do Vale do Taquari. Obrigado a todos, que Deus continue abençoando a todos. E essas ações, os mutirões, são fantásticos. Aqueles que não foram atingidos estão ajudando os outros, e nós temos muitas famílias. Isso nos permitiu avançar rapidamente em diversas frentes ao mesmo tempo, porque diversos atingidos tiveram pessoas não atingidas. Isso na realidade então de Lajeado. Amigos, familiares, irmãos na fé que puderam estender e ajudar. O mais difícil são as regiões onde todos estão atingidos. Aí se ajuda num lugar e os grupos vão se movendo, ajudando uns aos outros para terem condições dignas novamente. Então nosso abraço, que Deus abençoe ricamente toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, todas as doações, ofertas e abraços recebidos, motivados no amor e na graça de Deus. Sigam com Jesus e sigam bem. Heinz Werner Stahl, minha esposa Neudirce,
Nós estamos numa situação diferente, passamos por momentos difíceis, quase que impossíveis de serem resolvidos, mas com toda certeza, com a ajuda de Deus, a família, os amigos que vieram com toda a força e nos botaram no trilho. Somos gratos de coração, eu e toda a minha família. E não tem muito o que falar, porque basta deixar passar um dia após o outro, que Deus nos cuida e nos abençoa. Eu pensei que não ia ter mais lágrimas, de tanto que eu chorei já. Mas eu tinha Deus comigo. E hoje eu choro de alegria, porque a gente até abriu mais os olhos para tudo que está em nossa volta. E a gente tem que aproveitar mais o que está ao nosso redor, o nosso próximo. Como hoje nós somos ajudados, com certeza, num futuro não muito distante, nós estaremos ajudando. E eu só tenho a agradecer. O nosso trabalho são nossas mãos, que é o dom que Deus nos deu. E nós vamos continuar exercendo essa profissão. Como a gente fez muitas coisas bonitas, a gente perdeu o que foi visto, o que estava presente. Muita coisa a gente, durante o trabalho para o nosso sustento, está distribuído em tudo que é lugar, em muitas casas. E isso nós vamos continuar fazendo. E vamos tentar fazer um trabalho melhor ainda do que já fazíamos. Porque a oportunidade existe e a gente tem que aproveitar ela, que a vida é muito bela. Tudo que nós temos, nós agradecemos a Deus. De todas as formas, tudo provém de Deus. E é a Ele que a gente deve trabalhar. Então, com certeza, logo mais nós estaremos de volta ativa. Vai demorar mais 3, 4 meses, não importa. Mas a gente vai voltar a trabalhar e continuar a fazer o nosso trabalho bem feito. Geralmente ela voltava nas outras enchentes normal. Essa vez não, ela vinha, estabilizava e vinha de novo. Ela vinha em degraus, assim, sabe? Ela não parava, né? E daí veio vindo, né? Quando chegou aqui em cima, que ela estava com 1 metro e pouco de água aqui na garagem, ela estava subindo 57, 60 centímetros. Normalmente subia 15, 10, né? Lá para baixo. Não, aqui nunca, há 50 anos que meu avô mora aqui do lado, nunca tinha pego água. Nunca tinha vindo. Não é considerado mais alagado. Sim. Mesmo sendo do lado do rio. Mesmo sendo do lado do rio. Quando ele estava na faixa de 24, 25 metros, ele já ficava bem 15, 10 centímetros, normalmente nos outros enchentes. Eu tenho mais irmão, mora aqui embaixo, aqui, no outro lado da rua, né? E a gente sempre acompanhou a enchente, né? Ajudava, levantar as coisas. Aqui, a princípio, nunca tinha pego. Até os vizinhos, tudo, botavam os caras aqui na grama, no pátio, né? Aquele dia em cima, eles botavam tudo, porque nunca pegavam esse seguro aqui, né? E dessa vez foi tudo. Tinha quantos caras ali? Eu não sei, na outra tinha uns 18, essa vez devia de ter também. Aqui foi no uns vizinho, 18 caras, nossa. no meu pátio e no do vizinho, né? Daí os caras com caras flutuados ali, vieram, bateram contra o muro, derrubaram o muro e ficaram meio que encavalados em cima do muro, né? E aqui que tinha aqui na frente de casa, eu consegui amarrar, hein? Eu apresento a água, amarrei, tudo embora.
E os que estavam aqui dentro, tinha 2 aqui, 3, né? 3. Um ficou, 2, 3. um ficou trancado aqui, mais ou menos, que tinha um macaco, aquele jacaré grande, né? Ali. Aí ele meio trancou embaixo e ele ficou. Mas a Kombi que estava aqui, então estava nesse canto aqui. Era usada para serviço. E o outro Fusca aqui, esses foram embora. Quer dizer, esse que estava aqui parou logo aqui embaixo, o que estava ali foi embora. Foi 2 Fusca e uma Kombi e um outro Fusca que eu não tinha recuperado. Botou diminuído, mas... E a Kombi nem no Fusca. Nem não, isso é. Hoje até um amigo meu me chamou que tinha visto um vídeo no jornal que tinha ali na marmita uma Kombi capotada, tombada assim, né? Daí ele falou, bah, se conseguir lá ver se é, né? Daí eu peguei a moto e fui hoje, mas daí não era, era outra, né? Aí ainda tinha um... Parecia que estava assim num estado que dava para reutilizar. Teria como ainda reformar. Arrumar, Ele reforma carros antigos. A profissão da vida profissional dele hoje, né, Fábio? Ele reforma carros antigos. Carro antigo. Isso aí. Mas quando a água chegou aqui, por lá já estava cheio também, descarrilhado. Ela sai aqui na curva da rua, embaixo, ela sai primeiro, né? Aí quando ela estiver chegando no meu portão, um pouquinho para cima, ela já tranca a ponte. Mas como isso já aconteceu, não chegou a entrar mais do portão, né? A gente, né, tô tranquilo, né? Fica tranquilo, né? Não esperar uma coisa assim. Só que daí depois tu não tem mais saída, né? Aí é só esperar, né? E aí vocês foram resgatados pela Quando veio o helicóptero lá, os bombeiros não conseguiam vir mais. Eles vieram para tentar salvar esse vídeo das casas aqui na frente que caiu ali, né? Que eles estavam pendurados assim na aba, assim, na casa, né? Então, só a cabeça fora de casa, umas 3 horas gritando socorro, né? E a gente tentava ligar para os bombeiros vindo salvar eles, resgatar, daí eles vieram, mas quase não conseguiam parar. Eles vão parar essa parte vermelha, era o mercado, uma fruteira, né? Eles baterem ali contra ali, os bombeiros, eles estavam com 2 motores na lancha. E a correnteza era tão forte, né? E daí eles conseguiram contornar, passar lá, resgatarem eles e foram embora. E daí depois só com o helicóptero. Os únicos que foram resgatados ainda com bombeiros foi ele, mas foi, nossa, foi horrível de ver. Não tinha. A correnteza era muito forte. Porque daí vem aqui a curva do rio aqui e ali. Sim, aí ele vem direto, né? Ele entra. Esse entulho todo o rio trouxe. E outra coisa, né, Fábio, importante, assim, as horas que vocês ficaram no telhado da casa disso. 14 horas nós ficamos sem 14 poder horas? descer, porque tinha a água assim, ela, que nem falou, ela vinha assim e voltava assim, porque a porta ali abriu da minha sogra e arrombou lá dentro a divisória entre as 2 casas, então a água vinha assim, ia para lá e voltava. E incrivelmente que nem a geladeira ficou ainda dentro de casa, né? Não foi embora. Mas a onda vinha assim, mais ou menos dava um espaço assim entre a onda que subia e a onda que puxava. Então era impossível descer do telhado. Não tinha nenhuma. E o fato que eu não posso deixar de esquecer, que é o que eu não esqueço, era da Bíblia. No corredor estava a minha Bíblia aberta, e ela estava passeando e a gente enxergava pelo buraco ela passeando. Né? A Bíblia foi embora, graças a Deus, né? Eu fui lá na igreja e me doaram uma Bíblia nova, né? Eu tinha algumas, eu acho que umas 4 eu tinha, né? Então a Bíblia foi embora, mas esse é o fato que eu mais lembro, de ver ela passeando, sabe? De ver ela indo e voltando durante muito tempo. Ela só sumiu quando realmente a água baixou bastante, ela parou de passear, que foi quando a gente conseguiu descer, né? E a questão da cama, né? Da cama, essa cama é fantástica, Fábio. Ficou assim, a casa ficou toda bagunçada, né? Isso tinha móveis para todo lado. Parece que foi pegado uma caixa, assim, com as coisas dentro sacudidas, assim, e largado. Do jeito que ficou tudo as coisas dentro de casa. Isso não ficou um móvel em pé, isso caiu roupeiro, armários que tinha, louça, isso caiu tudo, né? E aí a gente desceu, então isso era umas 2h30 da manhã, né? Na madrugada. Porque a minha sogra tem muito problema de artrose, artrite, e lá o lugar mais alto do forro era assim. Então nós ficamos tudo eu não sei como é que é o nome, nas tesouras. Nós ficávamos sentadas assim, ó, nas tesouras, né?
Então ela ficou muito debilitada. E aí o Fábio desceu, ele e o irmão dele, para ver se tinha algum lugar que ela pudesse pelo menos sentar ou ficar em pé. Ele foi primeiro, fomos para a sala lá olhar, daí viemos, olhamos os quartos, estava tudo bagunçado. Né? Aí o quarto que é aqui do fundo, a gente pode ir olhar depois, né? Tava essa cama que está aqui fora. Que é uma cama antiga de madeira de rei, né? Essa cama ela é pesada mesmo, muito pesada. Ali tinha um colchão em cima, tinha 2 cobertas e 2 travesseiros. E só por Deus mesmo estava seca. Não molhou essa cama. Aconteceu. A parte de baixo dela arrebentou a parede. Nem colchão, nem A coberta, parede nem desse nada. quarto arrebentou. A gente vai lá olhar. É estranho. Ela estourou uma altura assim a parede toda. Milagre mesmo de Deus. Mas a cama estava seca. E a geladeira passeando dentro da casa também. A Sim. Bíblia e a geladeira, né? A Bíblia e a geladeira, as duas andavam. Eu só pensava, meu Deus, eu acabei de pagar minha geladeira, né? Mas o mais importante era nós, né? Mas assim, era um fato que eu me lembro muito que passavam, né? Mas a Bíblia passava aberta e eu disse, a hora que baixar a água eu vou ler. Eles queriam ler o que qual, tinha. qual página tá. E ela foi embora, mas assim, eu imagino que deva estar na parte do o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Ou alguma coisa assim que nos livra do mal, né? Mas Porque Deus disse, eu estou com vocês. eu tô com vocês. Porque o que sabe? vocês mais faziam lá no telhado? Né? Eu sei o que eu fazia. Eu Precisava orei, pedir para Deus para casa aguentar. eu orei incessantemente 14 horas. 14 horas em oração. 14 horas em oração e 12 horas em agradecimento, porque daí eu já não precisava mais pedir para Deus nos livrar, porque sabia que estávamos livres, né? E as outras 12 horas que eu fiquei lá em cima, que daí a minha sogra já tinha descido, eu fiquei agradecendo. O Fábio deitou, descansou e um lugar que a gente fez assim em cima de uma escada, né, para ele poder descansar um pouco, e eu continuei sentada e agradecendo a Deus. Que na prática, vocês em cima do forro, se a água sobe mais, nem a Defesa Civil sabe que vocês existem, né? Na realidade, os bombeiros foram acionados de uma forma assim, eu tentei ligar, mas não funcionava nada. Então, para salvar aquelas pessoas ali, a hora que funcionou o WhatsApp, eu mandei para minha cunhada assim, vai lá no corpo de bombeiros e fala que nós estamos aqui e que as pessoas da frente estão com água até o pescoço. Foi a maneira que a gente achou, né? Tirei 8 telhas, né? Pessoas fora da área da enchente. Ainda se preocupou com os vizinhos. Sim, porque apesar da nossa situação ruim, eles estavam. Tanto é que nós seríamos resgatados por último. Quando eles vieram nos resgatar, já estava baixando a água. Daí nós dissemos, não vamos, né? Vamos esperar. Isso aí, a gente já estava. Eu abri 8 telhas, né? Daí eu e meu irmão ficamos sentados em cima do telhado e como estava muito frio, estava um vento muito frio, gelado mesmo. Daí eu estava com um casaco só, meu irmão também, ele estava muito frio. Mas daí eu estava ali para ficar observando e monitorando pela casa do Espírito, que tem do Jacó, também os é membros nossos aí. também é membro. Por ali eu conseguia ver, porque não tinha notícia, eu não sabia se estava, não estava, sabia o que estava acontecendo, né? E daí eu monitorava, mas não é na hora, daí a hora a gente olhava no celular e calculava pela casa dele a altura que continuava subindo, né? E daí quando eles vieram resgatar, já tinha baixado mais ou menos 10, 15 centímetros pela casa dele, né? Daí a gente falou, não, tem mais gente que está precisando, né? Daí pega eles que a gente estava seguro, a casa estava bem, tudo, né? Daí eles foram, né? Resgatar outras pessoas mais aqui atrás, aí ficou um tempo ali parado ali, puxando mais gente que estava para trás aqui, né? Eu lembro muito da minha oração que eu dizia, Deus, talvez tu nem sabe quem eu sou, porque realmente eu vou na igreja, mas às vezes a gente está um pouco falho, né, na oração. Eu dizia, Deus, se tu abriu o mar vermelho uma vez lá, na época, né, abre para nós o rio e deixa a gente fora dessa correnteza, porque eu sabia que a casa era forte, mas a correnteza não respeita, né? Era muito mais. E então a correnteza ela corria daqui para cá e da ponta da casa para lá. Só nós ficávamos sem a correnteza, né? Entrava ali pelo lado, fazia aquela parte ali dentro de casa, mas na casa em si
si, Não pegava. Esse quiosque da vizinha aqui que abria a água. Sim. A correnteza pegava de cheio ali, ela fazia assim. Dava uma desviada pra lá e pra cá. Batia aqui, mas ele que amortecia mais, né? Eu também eu só pedia aguenta, né? Porque a água chegou em cima dele e aguentou, né? Porque senão isso aqui não teria mais aqui. Essa parte aqui, essa aqui na casa aqui. Mas Deus colocou um anjo aqui. Essa imagem também eu lembro de pedir um anjo forte que agarrasse a casa para que a gente ficasse salvo. Eu mentalizava isso, sabe? De um anjo grande, forte, que segurasse a casa para que a gente pudesse ficar ali seguro, né? Sem... E vocês estavam em quantas pessoas? Vocês dois? A sogra e o meu irmão. O meu irmão, a gente ergueu as coisas da casa dele, ele ficou aqui pra cuidar também, ver que, né? Isso, assim que baixasse lá limpar, né? Daí ele veio, mas fica aqui. E daí a gente olhava pra casa dele, assim, água subindo, enfim, ficou só o meio da casa fora, cobriu a casa dele toda. Que na prática vocês ficaram 30 horas. Porque era 9 horas da manhã, nós subimos, né? Aí a gente viu que estava ilhado, tava água que ia pegar na casa dentro. Daí a gente subiu porque viu que não tinha mais. Tipo assim, a gente olhou, vai dar uma enchente grande, daqui a pouco, nossa, vamos começar a pensar, né? Porque sabia que bombeiro, não, né? Porque nós ia ficar dentro do rio, né? Então o Fábio pensou em pegar uma mesa que a gente tem grande, botar a escada em cima e nós subimos. Mas o que era a nossa ideia? Não, a gente sobe, dali a pouco a água baixa e a gente desce. Só subimos por uma prevenção mesmo. Mas no momento que a gente subiu, e aí a sogra não conseguia se puxar, a gente demorou um pouquinho para conseguir içar ela para cima. Aí eu disse, puxa a escada, porque senão a gente não ia ter como descer, daí ia demorar mais ainda, né? Aí eu tinha um pano velho, que eu não sei da onde, que a gente depois até usou para telhado, fechou ali, porque era muito frio, botamos aquele pano, né? E aí nós amarramos a escada e puxamos para cima para ficar lá com nós. Aí a mesa já não tinha mais, a gente não tinha como descer, né? Só no momento da gente subir, de ajudar a mãe a subir, demorou um pouco, a água já estava bem alta dentro e já levou a mesa, que era alta assim, ela já flutuou já quando a gente subiu a escada para cima. E a mesa era pesada, né? A mesa era bem pesada, é uma mesa assim larga. Hoje então, nós viemos assim primeiro para agradecer junto com vocês, né? Porque a igreja toda está mobilizada, orando, agradecendo e nos colocar à disposição, né? Estamos aqui visitando os pastores, visitamos o prefeito. Queremos como igreja estar ao lado assim para ajudar a minimizar tudo isso e poder da forma mais rápida possível ajudar vocês a ter Deus, ter construído, né? Mas acho que o momento acima de tudo é de gratidão, né? Porque se a gente imaginar a força dessa água e vocês ficaram numa construção do entorno aqui, tudo caiu, né? Ali caiu, aqui na ponte arrumou tudo, né? 7 casas e aqui agora temos para ir ali, a gente pode dar uma olhada aqui, essa parede aqui do lado. Outra coisa que eu quero agradecer, o pessoal da igreja fez uma doação para nós em Pix e a gente não tinha poste de luz, arrancou fora, então a gente já usou esse dinheiro para botar o poste de luz e poder ter luz logo, né? Que se dependesse de dinheiro que a gente tivesse mesmo, não ia ter acontecido, né? Então, quero agradecer muito. Mas pode um abraço de Deus e Jesus para vocês, né? A igreja toda está abraçando vocês e agradecendo primeiro por vocês estar conosco aqui, né? Deus ter colocado aquele anjo que você pediu. E Deus ouve as orações. E os voluntários também ajudaram bastante. Deus é gracioso, membros, amigos, familiares e descobrimos que temos amigos que são também irmãos na fé, né? Também ajudaram vocês. Quantas pessoas ajudaram a limpar? Não tem. Total, nem sei. Eu acho que mais de 20 com certeza. Com certeza mais de 20. Só na limpeza, né? E aí está avançado na limpeza. Até as coisas que a gente tem que vem a igreja tentando organizar, foi o pessoal da igreja que deu o colchão que a gente está dormindo. Do rapaz lá da igreja que doou, né? Legal, né? Os colchões também da minha sogra, da minha filha, tudo é lá da igreja que foi doado, né?
Eu sou Jairo Herli, presidente da Congregação Cristo de Lajeado e também líder leigo do Distrito Alto Taquari. A gente tem enfrentado recentemente aqui todas as consequências da enchente que está sendo amplamente divulgada nos meios de comunicação, mas num primeiro momento nós queremos agradecer porque toda a igreja se uniu a nós e se uniu em oração. E por causa disso nós sentimos a presença de Deus constantemente e principalmente os irmãos que foram atingidos. E para todos eles a gente tem levado o abraço de Jesus. E esse abraço de Jesus, ele tem sido feito por intermédio de muitas pessoas em vários lugares aqui do estado e do Brasil. Nós temos situações em que caminhões foram deslocados para cá com mantimentos e foram entregues diretamente nas congregações. Alguns foram trazidos para nós aqui e tão grande era a quantidade de mantimentos ali que nós deslocamos também para o município de Lajeado, onde eles têm uma central de distribuição de todos esses donativos, porque eles têm muito mais condições e logística de atender. Até porque vários membros da nossa igreja, amplamente engajados, né, pessoas que estão aqui voluntariamente trabalhando, empresários, todos eles fazendo a sua parte, estão se mobilizando para que isso aconteça. Então, nós agradecemos imensamente, somos felizes por podermos ter este abraço de Jesus para nós e de nós para com os outros também, mas pedimos a todos que continuem em oração, né? É um momento de bastante dificuldade. A gente sabe que logo os membros, depois de receberem a primeira assistência, eles vão precisar ainda continuar recebendo assistência, mas principalmente espiritual, né? Porque a força que eles precisam ter agora é aquela que eles precisam da fé em Deus, porque é ela que vai segurar a vida deles durante todo o transcorrer do que vem pela frente, né? Nós temos ainda um período muito longo de recuperação, porque muitos perderam tudo. E nesse período a gente gostaria de estar próximo, e nós como igreja principalmente, orando, mas principalmente agradecendo a Deus e louvando pela vida de cada um que foi poupada durante essa tragédia. Enfim, estamos todos juntos em oração e agradecemos a todos por isso. Obrigado. Olá pessoal, eu sou o pastor Jair Erstling, de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, aqui no Vale do Taquari, onde tivemos esta grande tragédia, essa catástrofe, uma enchente muito forte, sem precedentes. Nos últimos 80, 100 anos não se tem conhecimento de algo semelhante. Diante do que aconteceu, os estragos, muitas famílias tendo suas casas arrancadas, levadas embora. Aqui em Arroio do Meio, pelo menos 200 casas foram ou parcialmente ou totalmente levadas embora. E isso, claro, isso também afeta a igreja. A nossa comunidade de São Paulo aqui tem pelo menos 60 famílias que foram diretamente atingidas. E isso, obviamente, nos leva a agir, a procurar ajudar essas pessoas da melhor forma possível. Assim, o nosso foco são as 60 famílias luteranas, mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas que vêm aqui, elas têm a sua ajuda, a forma de ajudarmos, e especialmente dando a atenção, o carinho, o cuidado espiritual também, né, que é o nosso trabalho principalmente aqui. Precisa de muita ajuda ainda, essa reconstrução ela vai ser por um longo tempo, dada o tamanho da destruição. Estamos nesse primeiro momento, onde a adrenalina está bastante alta, né, e aos poucos as coisas vão se acalmando, o trânsito volta, o convívio volta, a luz volta, a internet volta. Então daqui a alguns dias, algumas semanas é que começa a ficha a cair, e aí mais uma vez nós estamos aqui. Nós estamos com a parceria do distrito de Vari, lá do Vale do Rio Ijuí, as congregações, paróquias de Santo Ângelo, Coronel Barros, Ijuí, Panambi, Boa Vista do Cadeado, enfim, talvez eu esqueci alguma, mas é o distrito lá, pastor Jonas Glink, pastor Elimar Royce,
que estão à frente desse projeto fantástico, maravilhoso que eles têm feito. Então, vocês viram aqui, ou estão vendo, esses donativos vieram lá e vem vindo mais num trabalho fantástico que eles fazem. Eles lá, então, conseguem arrecadar, trazer para cá e nós nos encarregamos de distribuir. No primeiro momento, um trabalho assim não tão simples pelo tamanho, pela demanda. O nosso trânsito aqui está muito ruim, a nossa internet hoje, que é terça-feira, voltou a funcionar um pouquinho melhor, então isso acaba nos atrapalhando um pouco em chegarmos nas famílias. Também as ruas estão muito movimentadas, é muita sujeira, é muita máquina, é muito caminhão trabalhando para tentar, o pessoal da energia elétrica, o pessoal das internets, então enfim, é um movimento muito grande de carros, de máquinas, e isso também acaba nos impedindo de chegar mais próximos das famílias o mais rápido possível. E esse é o nosso trabalho. E quem nos ouve, quem nos assiste, a nossa necessidade de ajuda vai ser por um longo tempo, meses, ano. Então, se alguém talvez agora não teve condições de ajudar, ele pode fazer isso daqui a um mês, 2 meses, daqui a um ano. Essas famílias ainda vão precisar de ajuda de todo tipo de recurso. E nós estamos aqui à disposição para ajudar, para facilitar que esses recursos realmente cheguem para as famílias, para aquelas que realmente precisam. E essa questão da ajuda, ela não é só o mantimento, a roupa, ou um móvel que ela vai receber, mas é toda a atenção, todo o carinho, a preocupação que as pessoas demonstram com essas pessoas que foram afetadas. É muito melhor a gente poder ajudar do que a gente precisar de ajuda. E aqui estamos muito felizes, agradecidos a Deus, porque o tamanho da tragédia está sendo o tamanho das pessoas ajudando. Então isso, dentro dessa tristeza toda, dessa tragédia toda, ainda existe um momento de alegria, de gratidão a Deus pela nossa vida que ficou e também por todos, a nossa gratidão por todos que estão ajudando. Muito boa tarde, meu nome é Evandro Suri, sou da Congregação Bom Pastor, bairro São Caetano, Arroio do Meio. Fui atingido pela enchente desse ano. Conto com o auxílio da nossa comunidade. A minha casa ficou toda debaixo d'água em questão de horas. Resumindo, foi chocante, não desejo isso para ninguém. Arroio do Meio foi muito afetado. Hoje, graças a Deus, a gente está se reerguendo. A nossa comunidade é forte, é grande, e só tenho a agradecer ao pastor Jair, da nossa comunidade luterana, e a todas as pessoas que estão com a gente aí envolvidas. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Arroio do Meio, uma região onde está a 26 metros acima do nível do rio, do leito do rio, e aqui as casas foram inundadas até o teto. Então esta é a dimensão dessa catástrofe. E temos um ambiente dentro da cidade, onde nesse momento estão sendo colocados os entulhos para dar vazão e realmente abrir as ruas, porque necessita de pressa e o trânsito não tem condições de levar isso a um lugar definitivo de imediato. Então a alternativa é usar terrenos baldios para depois levar a um local definitivo.
Eu sou o pastor Albano Iker, da comunidade evangélica luterana de Roca Salles. Então nós estamos enfrentando essa situação que todos acompanharam, viram, né, pelas redes sociais, pelos noticiários, e nós estamos aí no local, então, enfrentando toda essa situação. Não queremos arrumar culpados a essa situação, né, ou mesmo culpar a Deus, mas pela graça de Deus, então queremos sempre agradecer Ele pela vida e pelos propósitos que Ele também tem na vida de todas as pessoas e também nesta situação, né? Então, por isso, também através da comunidade luterana, colocamos à disposição do poder público, a igreja, então, está recebendo os donativos, roupas, e também o salão da comunidade para material de limpeza, cestas básicas. Colocamos também à disposição, né, o salão da comunidade, a cozinha, onde estamos diariamente oferecendo, né, marmita, né, para as pessoas, em torno de 170, 200 ou até 300, e teve no sábado passado, dia 8 de setembro, foi em torno de 700 marmitas, quando houveram muitos voluntários aqui na cidade, trabalhando, né, ajudando as pessoas. Então, nesse sentido, também vemos uma situação difícil, complicada, vai levar muito tempo, né, para se restabelecer. Nós vimos e estamos vendo muita solidariedade, né, muito voluntariado do povo brasileiro, de forma especial, então, também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, temos recebido diversos apoios, incentivo, e dessa forma que nós queremos seguir em frente, né? E quem quiser continuar fazendo também suas doações, então pode entrar em contato com a comunidade, comigo, com a diretoria. As principais necessidades agora seriam, então, para dentro de casa, né? As necessidades básicas. A questão de roupa e alimentação, material de limpeza, então já está sendo providenciado bastante, mas agora as famílias estão limpando suas casas. Semana que vem, então, Maria já poderá retornar às casas, mas tudo estragado, detonado, então precisaria auxílio nesse sentido. Então, quem se sentir motivado pela graça de Deus, está livre para fazer as suas ofertas, doações, e nós, então, em nome da congregação e pelas famílias, então, atingidas, também agradecemos desde já. E que Deus abençoe a todos, então, nessa luta. Então, estamos juntos em levar Cristo para todos nessa situação. Obrigado a todos. Meu nome é Isolde Ucker, sou esposa do pastor Albano, aqui da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e a nossa igreja aqui, a nossa casa pastoral não pegou, né, não chegou a entrar água, mas nossa rua aqui, nossos vizinhos todos, né, com a casa praticamente toda embaixo da água. Então, assim que lá pela madrugada começou a entrar a água nas casas, a gente foi ajudando as pessoas, foi acolhendo famílias que foram resgatadas de barco, a gente foi trazendo aqui para a igreja, para casa, e as pessoas, então, no início muito desesperadas, né, porque perderam tudo, a gente tentava dar palavras de consolo para elas, abraçava, né, acolhia, na minha casa mesmo, a gente acolheu famílias, e assim, no outro dia, né, quando amanhecer,
com a água toda, né, ainda demorou muito para descer a água, né, foi acho que até a tarde que a água desceu aqui, né, e aí então as pessoas que vinham para cá já em busca de alguma comida, alguma coisa, e as pessoas, cada coisinha simples que a gente oferecia, que a gente dava, elas agradeciam, Deus é bom, Deus é bom. E é um momento assim que a nossa cidade, a gente nunca jamais imaginava, né, passar por isso, porque a gente teve uma enchente em 2020, mas assim, atingiu na minha rua de baixo aqui, até na escada só, e dessa vez não, ficou tudo embaixo d'água, né, até o telhado das casas, e por isso que ninguém imaginava que fosse assim. Então a nossa cidade foi destruída, porque nós não temos mercado, não temos mais loja, né, os prédios alguns estão, mas não está vazia, foi tudo embora, né, com a força da água. Mas assim, a gente vê os adolescentes, as crianças ainda, ontem muita criança aqui vindo buscar brinquedo, os adolescentes querendo um abraço e não entendendo ainda o que está acontecendo, porque ainda não caiu a ficha para muitos, né? Ainda estão assim, pensando, amanhã a gente vai voltar tudo ao normal, mas não é. Então, a gente precisa de muito, né, dar muita força, dar muita luz para essas pessoas e esperança, né? E também assim a nossa comunidade, que também nós, né, as pessoas, os membros da nossa comunidade também perderam muita coisa. Então também a gente precisa ajudar essas pessoas, dar muita força, muitos abraços, e eles querem muito abraço para poder se sentir, né, pelo menos fortalecidos um pouco. E agora é continuar, né? E agradecer tantas doações que nós temos aqui, que vieram de todos os lugares. Aqui do lado nós temos uma sala da comunidade onde estão sendo oferecidos os alimentos. A gente está fazendo ao meio-dia, oferecendo almoço para todas as pessoas aqui, os vizinhos, os voluntários que vêm aí. Já foi no domingo, foram 700 marmitas oferecidas, todos os dias passa de 300 almoços. Então as vizinhanças todas vêm aqui, se inscrevem, vêm aqui pegar o almoço. E é o pessoal da comunidade, da nossa igreja que vem, e também veio pessoal de outras igrejas. Vieram 5 jovens de Erechim que ficaram 3 dias aqui fazendo almoço para toda essa gente. É emocionante e gratificante ver como Deus é bom mesmo, porque Ele manda pessoas para ajudar. E são pessoas de vários lugares que estão vindo ajudar. Que Deus nos dê muita força para continuar e conseguir aos poucos reconstruir a nossa cidade. Olá pessoal, eu sou o pastor Guinter Martim Fluck de Passo Fundo, da comunidade São João, e viemos aí para Roca Salles para dar um apoio para essa congregação de Roca Salles, que há tanto tempo tem sido uma congregação muito bonita aqui dentro do distrito do Vale do Rio Taquari, né? E que a gente mobilizou membros da comunidade, pessoas de fora que se uniram para enviar produtos para cá. Produtos, dinheiro, e foi muito bom a mobilidade da nossa comunidade lá em Passo Fundo, e pessoas que foram tocadas, e o secretário da Assistência Social do município também, e especialmente minha esposa, que também puxou a frente desse trabalho. E eu quero incentivar a cada um dos irmãos que vai ver esse vídeo a que participem. O pessoal daqui precisa muito de ajuda. Não vai passar rápido esse problema aqui, que as casas foram todas inundadas, um cheiro de sujeira, porque esse cheiro não tem como lavar, e sim vai levar um tempo. Mas a maior ferida é os irmãos que construíram suas casas e perderam tudo. Então eles precisam de abraço e precisam também de doações, de muitas doações. Ainda isso vai longe, mas acima de tudo que cada um de vocês ore por cada um dos membros dessa igreja aqui de Roca Salles, Mussum, Encantado, Lajeado, Arroio do Meio, Estrela, onde a enxurrada passou, são muitas pessoas que estão precisando. Então, mobilizem-se e ajudem, mandem para o Pix da igreja em Porto Alegre, e a igreja vai distribuir esses valores
como melhor convier. Que Deus abençoe a todos. Sou Daiane, me chamo Daiane, sou da congregação de Roca Salles, da Luterana. Começamos os trabalhos na terça de tarde ou terça de manhã, agora não me recordo bem, mas a gente começou arrecadando os roupa lá na minha rua já, no mesmo dia que deu a enchente, a gente já foi na nossa rua, começamos a arrecadar roupa, trazer para o pessoal aqui. No mesmo dia já terminou toda a roupa, a gente foi para casa triste porque tinha terminado a roupa, a gente não tinha mais roupa e de noite mesmo chegou um caminhão de roupa já de doação. E aí a gente chegou de manhã cedo, a gente viu que já tinha roupa, a gente não precisava mais ir nas casas mais no alto, onde não pegou enchente, procurar roupa. Que primeiramente a gente foi nas casas procurando roupa e trazendo para as pessoas e depois já começou a chegar as doações. Então chegou daí muita doação, a gente começou já separando e dando para as pessoas, daí começou a chegar comida, as pessoas começaram a vir a trazer comida e aí a gente percebeu que as pessoas não tinham como cozinhar as suas refeições, então a gente começou a fazer os almoços. E aí começou a vir a voluntários, bastante gente, fazer almoço também, ajudar a gente, chegava pessoas se oferecendo para ajudar a gente. E aí a gente começou a fazer o almoço e aí daí de repente a gente viu que a gente precisava organizar tudo, que a prefeitura demorou um pouquinho para dar resposta, até no momento a gente achou que a prefeitura ia vir alguém, e aí a gente resolveu organizar. Daí começamos a organizar tudo para ficar tudo organizado e para a gente ter controle de tudo, do que entrava e do que saía. Então hoje o nosso ponto é só de doações, a gente só doa, a gente não recebe mais nada aqui no nosso ponto, né? Fica centralizado tudo no CRAS, a gente recebe todas as cestas já fechadinha aqui e a gente só entrega para as pessoas, né? Então agora a gente já conseguiu se organizar e tá tudo ok, e a gente só tá esperando agora as famílias lavarem suas casas e voltar. Então agora o passo é terminar de lavar as casas e as famílias voltarem para suas moradias e ter de novo uma vida digna, né? Porque tava bem complicado, né? A gente inclusive tem também pessoas aqui no nosso salão que estão aqui, né, que perderam todos os seus pertences e estão lavando a casa. Tem uma pessoa, um homem que mora sozinho, que ele perdeu a casa dele, ele está totalmente sem casa, né. Ele não é membro da nossa igreja, mas mesmo assim a gente está acolhendo ele, né. Tem membros da nossa igreja também que perderam casa, a gente tem 2 famílias, ou 3, se eu não me engano, que perderam suas casas também. E eles foram para casa de parentes, não precisaram vir aqui, se alojar aqui no nosso pavilhão, né. E acho que é isso, né? A gente está aqui na luta já muito cansada, a gente trabalha 12, 14 horas por dia, a gente vai para casa, continua no telefone, porque continua as ligações das pessoas, né? E estamos tirando força de Deus para poder continuar com esse trabalho. E você, Daiane, você também foi atingida? Não, minha casa não foi atingida. Minha casa não, eu moro em cima do morro, eu tô com meu cunhado, que a casa dele foi atingida, minha casa tá bem lá em cima, né? Então tem o meu cunhado, o meu genro que tá lá com nós e o meu sobrinho, a gente tá 25, tá a casa cheia de gente, os móveis dele tudo lá em casa, tá uma bagunça, né? Mas estamos aí, né? Com força. Sou Magnus, eu sou presidente da Congregação Trindade de Estrela, a congregação luterana, que de Estrela também, do bairro das Indústrias, que faz parte da paróquia, que inclui Teutônia e Costão. Eu estou aqui para contar um pouco do que aconteceu agora nesses últimos dias, questão da enchente aqui na nossa região, que acabou atingindo a nossa congregação, né, a nossa igreja, o nosso templo, onde a gente tinha muros, a gente tinha espaço para criança,
onde a gente tinha aulas para as crianças também com o CCC, e acabou que a água levou tudo isso, né? Nossa cerca lá na frente também foi para o chão, né? A gente não tem mais cerca, não tem mais os muros, não tem mais os móveis dentro da igreja. A água acabou levando tudo, infelizmente. Ela pegou mais ou menos essa altura aqui de água, né? E o que chamou bastante atenção, né? A nossa atenção aqui, primeiramente a minha, que quando eu cheguei para ver a igreja, logo na quarta-feira depois da enchente, eu comecei a gravar lá da frente para poder mandar e mostrar para todo mundo o que tinha acontecido aqui, como tinha ficado a nossa igreja. Então foi um vídeo longo, eu gravei toda a destruição que a água fez, né? A gente estava com bastante receio de ter entrado água, quebrado os muros lá atrás, mas eu vim gravando, entrei, a igreja estava toda suja, os móveis, a gente tentou salvar móveis dos vizinhos na segunda-feira, a gente começou a acolher as pessoas aqui dentro da igreja. E com a ideia de que não iria entrar água aqui, mas por fim acabou pegando então água aqui dentro também, acabou estragando os móveis das pessoas que a gente tentou ajudar, tinha gente dormindo aqui dentro, a gente conseguiu tirar essas pessoas antes que a água pudesse chegar muito alta, né? A gente teve que fazer jogar eles por cima do muro aqui da capatazia, também que fica do lado, para tentar salvar eles, conseguimos salvar todos. Mas os móveis, cadeira, o que a gente tinha aqui dentro da igreja foi tudo água abaixo, né? E o que nos chamou a atenção então, que foi muito marcante, que nos arrepia, nos toca, é ter entrado na igreja e o altar que a gente tinha aqui, nesse exato lugar, estar intacto. A gente tinha deixado o altar arrumado, ele tinha um vidro em cima, ele estava com os seus paramentos, os paramentos brancos que estavam limpos na parte de cima. A parte de baixo estava toda molhada. Ele tinha 2 velas, 2 castiçais com as velas, a cruz de madeira e a Bíblia. As velas não mexeram, a cruz não mexeu e a Bíblia estava seca. Por mais que ela estava dessa altura, aqui no altar, e a água veio então acima dela. Isso foi o que nos marcou bastante, porque eu digo que para ser um milagre basta ser impossível. E para Deus nada é impossível. Então isso acabou que a gente entende como um milagre de Deus e um sinal para Ele, para nós, um sinal dele para nós de que Ele está aqui com a gente, Ele está conosco, Ele está nos abraçando, através de todas as pessoas que estão vindo aqui nos ajudar. A gente recebeu ajuda da comunidade Concórdia de Gramado, a gente recebeu ajuda da comunidade de Juí, né, do pastor Jonas, de Gramado do pastor Luciano, com doação de móveis, com doação de colchão, de roupa, de comida. Então a gente vê que por mais que tudo isso que aconteceu, Deus está aqui com a gente, Deus está através de todas as pessoas que estão nos ajudando, estão acompanhando a nossa história, a nossa trajetória aqui durante esses dias. E com tudo isso, eu particularmente fico muito feliz de poder estar ajudando todas as pessoas que são membros da nossa congregação e também estar ajudando todas as pessoas aqui do bairro, né, que a gente consegue acolher. Hoje a gente está com uma boa quantidade de alimento, conseguindo fazer as entregas, conseguindo doar, né? Graças a essas pessoas que nos ajudaram, temos alguns colchões, estamos conseguindo doar também. Está todo mundo bem, digamos assim, porque o que eu senti foi que com toda essa ajuda que a gente dá à igreja, o pessoal da diretoria, alguns irmãos que não foram afetados com a enchente, forneceram para os membros que foram afetados, nenhum deles me passou tristeza. Eles estavam felizes porque a gente estava ajudando eles, porque a gente estava do lado deles. E entender, saber disso, poder sentir isso é algo muito satisfatório. E passar para eles também que a gente está aqui através de Deus ajudando eles, eu acho que é o que mais conforta eles. Em 2020 a gente teve uma situação parecida, a gente conseguiu acolher as pessoas aqui na igreja. Muitos dormiram aqui, muitos ficaram aqui com móveis, roupas, e muitos acabaram perdendo também as coisas. A gente ajudou, eu passei... foram basicamente 8 horas dentro da água, tirando móveis, tirando pessoas aqui da nossa rua, membros da nossa igreja, tirando famílias de dentro de casa, porque muitos não queriam sair para não perder os bens materiais, mas acabavam arriscando as suas vidas. Né? E eu, graças a Deus, tive a oportunidade, sei que Deus me guiou e me
manteve firme dentro da água o tempo inteiro para tirar essas pessoas das casas delas e trazer para dentro da igreja, acolher elas aqui dentro. Todas elas ficaram aqui, dormiram aqui e a gente conseguiu ajudar todas também da mesma forma, né? Com comida, roupa, colchão, móveis, a gente conseguiu muita coisa. E, infelizmente, 3 anos depois a enchente veio de novo e veio mais forte dessa vez. Mas, para finalizar, eu só quero agradecer a todos que vêm ajudando a gente, a comunidade aqui de Estrela. A gente enviou algumas coisas para Costão hoje também, porque o pessoal lá também foi atingido, né? Mas é um sincero agradecimento mesmo, porque tudo que veio, cada peça, cada sal, cada arroz fez muita diferença para todas as famílias. Foram 26 famílias, se eu não me engano, da congregação, né? Mais ou menos esse número, 26 famílias que perderam basicamente tudo. Então é isso, muito obrigado. Olá, eu sou Andréia Amaral, sou membro da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, sou moradora de Estrela. Vim falar um pouquinho como foi perder a minha casa na enchente, a casa em que vivia com minha mãe e meu esposo, a casa que foi construída pelos meus pais com a ajuda de amigos e familiares, a casa que hoje se perdeu. Quando a enchente começou, decidimos sair de casa e nos proteger na casa dos meus sogros. Viemos eu, minha mãe, meu esposo e nossos bichinhos. Porém, não imaginávamos que quando retornaríamos para casa, não teríamos mais a casa para viver. Parte da casa foi levada pelas águas, assim como os nossos pertences. Foi uma experiência que jamais esqueceremos. A sensação de perda e desamparo é esmagadora. Também do tamanho dessa dor é a nossa gratidão por estarmos vivos. Como eu disse, são imagens chocantes, mas acompanhadas do melhor presente, o amor de Deus. Testemunhar o amor, a fé e a esperança dessas pessoas nos ajuda a seguir com o nosso propósito aqui nesse mundo, que é proclamar o Evangelho a todas as pessoas. E isso a gente faz de diversas formas, inclusive ajudando os nossos irmãos. É por isso que a gente reforça o pedido que foi feito aí para os nossos pastores e lideranças locais, de que se você deseja contribuir para o Fundo de Resposta a Desastres da IELB, é só utilizar a chave Pix, o e-mail doi@ielb.org.br. E claro, incluir os nossos irmãos também em nossas orações diárias. O Revista CPT da semana fica por aqui. A gente também convida você a compartilhar esse conteúdo para que alcance mais pessoas. E desejamos a todos um abençoado final de semana. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!